Aleluia! Aleluia! Que presença de Deus aqui, gente. Vocês sentiram hoje no louvor? Nossa, você já podia ir embora, porque Deus está aqui, não é? Eu queria te falar um pouquinho sobre a nossa igreja. Nossa igreja fica em Carolina do Norte. Alguém já conhece Carolina do Norte? Algumas irmãs. Amém. Esperamos vocês aí, tá bom? E já tem muitas brasileiras na igreja. Então, nós estamos em Carolina do Norte. Eu e meu marido, nós somos pastores. Temos 3 filhos. E a coisa mais importante, eu tenho 4 netos. E vou completar 5 em março. Eu queria... É uma bênção de Deus. Quantas vós tem aqui? Nossa, deixa eu ouvir a sua voz, né? É uma bênção de Deus. Pode mostrar a foto dos meninos. Aí. Tem 4, só uma princesa. E vai ser 4 homens e uma mulher. Já pensou, gente? Então, eu saí, agora é um pouquinho mais difícil para mim viajar, porque o mais velho, o que tem 4 anos, já entende que a vovó viajou não para 15 minutos, para alguns dias. E ele chorou. Não vai. Aí me deu... o coração da gente fica assim, mas eu falei para Deus, eu estou indo, Senhor, por causa do Senhor. Eu quero ser usada por Ti. Eu quero que a minha vida transborda o amor de Cristo. Eu quero Te obedecer. E para falar a verdade, irmãs, quando a minha irmã falou, você vai pregar em português, eu fiquei, será que vou? Será mesmo? Aí eu falei para Deus, o Senhor sabe que eu fico um pouco assim, com medo, assim, ansiosa, mas eu quero Te obedecer. Não é a minha vontade, é a Tua vontade. E isso, irmãs, é um rendimento que custa. Porque quando a gente quer fazer algo, não é tão difícil. Quando você quer ir, quer fazer alguma coisa, e você sente que está fazendo por causa de Deus, é uma coisa, mas quando é difícil, quando você fica com aquela coisa e fala mesmo assim, é difícil, Senhor, eu me sinto fraco, eu não quero na minha carne, mas não é a minha vontade, é a vontade do Senhor, e é assim que a gente viva a vida rendida por Deus, rendida ao Espírito Santo, obedecendo a palavra dEle, ouvindo a palavra dEle, transmitindo o amor dEle. Amém? Quantos aqui querem ser obedientes? Diga amém. Amém. Aleluia. Então nós vamos com tudo, né? Porque Deus tem algo para você. Eu queria te falar que as irmãs lá na minha igreja estão orando agora por vocês. Estão orando. Uma me mandou recado mais cedo, falou, pastora, eu acordei 5:30 da manhã e Deus tem algo para aquelas mulheres e eu sinto que Deus vai curar. Eu sei que Deus vai curar. Então, eu queria te falar, não vai embora cedo, tá bom? Pega o dia inteiro para ficar na presença de Deus. Na parte da tarde, nós vamos orar, nós vamos profetizar, nós vamos entregar tudo que Deus tem nos dado, mas vai haver curas e milagres aqui. Uma irmã viu, eu não sei se tem alguém aqui que sofre enxaqueca ou muita dor de cabeça, mas Deus vai curar aquilo hoje. Deus está aqui. O Espírito Santo dele está aqui. Então, o título da mensagem de hoje é Levanta, Débora. Levanta, Débora. Quantos de vocês conhecem a história de Débora?
Você sabe, né? Débora morou num período muito, muito difícil em Israel. O inimigo estava atacando muitas vezes, muitas áreas, todas as áreas de vida. Quando você sabe que quando o inimigo vem, ele não toca em só uma área. Geralmente, tudo vem de uma vez. Sabe o que eu estou falando? Você passa mal, depois tem problema com o filho, depois tem problema com finanças, vem tudo de uma vez. E foi assim no período de Débora. E Débora foi a resposta de Deus para aquele povo. Porque Débora era uma mulher que ouvia a voz de Deus, que obedecia a voz de Deus, que conhecia a Deus de uma maneira especial. Eu não quero só saber fatos sobre Deus. Eu quero conhecer de verdade, não é? Como você conhece o seu presidente? Você conhece de uma forma. Você sabe fatos, você sabe o nome, você sabe um pouco. Mas conhecer de verdade, como você conhece amigas suas, não é a mesma coisa, né? E eu quero ser amiga de Deus. A Débora era amiga de Deus. Débora falava com Deus, ouvia a resposta dele e repetia para o povo o que Deus estava falando. Amém? E Deus está querendo fazer de mim e de você uma resposta para o mundo. Uma resposta. Tem tanta gente que está passando coisas super difíceis, coisas que o inimigo tem feito. O inimigo tem lançado muita coisa sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre as escolas, sobre as nossas finanças. Mas Deus está fazendo algo. Ele está levantando mulheres como Débora para lutar contra o inimigo e para trazer a vitória que Ele está mandando do céu até a terra. Deus está fazendo isso. Você não vai lutar sozinha. Você vai lutar junto com suas irmãs. Lembra, na história de Débora, tinha uma outra irmã. Vocês lembram do nome dela? Tinha Débora e bem diferentes. A Bíblia nos fala que Débora era juíza, profetisa, era esposa, era mãe. Todo mundo conhecia a Débora. Nem todos conheciam a Jael. Ela ficava dentro de casa. Mas você sabe de uma coisa, irmã? Não importa o que as suas circunstâncias estão falando. Deus tem um plano para você. Às vezes não vai parecer como a sua irmã, mas às vezes vai ser diferente, mas Deus vai te usar e te levantar nessa hora, e Ele quer usar a sua voz. Eu nem preciso te falar como tem sido difícil as coisas. Nos Estados Unidos, nossa, eu olho, assim, cada vez olhando o jornal nacional, as coisas são difíceis. Nós temos passado um tempo bem difícil no nosso país. Mas Deus está fazendo algo. Olha, gente, é a chuva de bênção, chuva no natural e chuva no espiritual. Fala para sua irmã do teu lado, está chovendo aqui dentro. Tem chuva do Espírito. Sempre, eu não sei porquê, nos Estados Unidos a gente faz reunião de mulheres, sempre tem chuva. E eu acho que é um sinal de Deus. Chuva de bênção, chuva de avivamento, chuva dos milagres de Deus, dos dons de Deus, dos propósitos de Deus, tudo que Ele está fazendo nessa hora. Mas o que Deus está fazendo agora é levantar eu e você para declarar a palavra. Pega suas Bíblias e olha comigo, 2 Coríntios, capítulo 10,
versículos 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e todo altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Deus está nos levantando e Deus está nos dando armas. Ele não nos chama para batalhar sem armas. Graças a Deus, Ele está te dando e me dando armas para lutar contra o inimigo. Agora, a primeira arma que eu queria te falar, que Deus vai usar nestes dias, é a sua voz. A sua voz. Deus tem te dado voz. Deus tem me dado voz. E Deus vai falar através da sua voz, numa maneira que é poderosa, que você vai saber, isso não é eu, gente, isso é Deus que está falando através de mim. Isso é a voz de Deus, é o que Deus está falando. E Deus está chamando as filhas dele para primeiramente ouvir a voz dele. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Qual voz você está dando ouvidos? Qual voz? Porque deixa eu te falar, a voz que está nos seus ouvidos vai ser a voz de influência. Vai ser a voz que você vai repetir. Vai ser a voz que vai te dirigir. Lembra quando a Eva ouviu a voz do inimigo? O que aconteceu? Ela ouviu a voz do inimigo e aquela voz ficou tão alto, falando tanto no ouvido dela, que ela entrou em pecado, não é? Muitas vezes nós ouvimos as vozes de insegurança, as vozes do diabo, as vozes da carne. Eu já ouvi muita coisa, o inimigo falando, não, você não tem capacidade para isso, Deus não te chamou por isso, Deus não fez aquilo, e eu tenho que falar bem brava, cala a boca, Satanás, eu não quero ouvir a sua voz mais, eu estou escutando e dando meus ouvidos somente a voz de Deus, amém? Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Mais claro, amém. Então Deus está nos levantando para ouvir a voz dele. E começa com a palavra dele. Vocês estão lendo a palavra diariamente? Vocês conhecem a palavra de Deus? Porque somente em conhecer a palavra de Deus, você vai saber distinguir. Ah, não, aquilo não é Deus, não. É completamente oposto da palavra. Então você precisa de conhecer a Bíblia. A Bíblia é um dom de Deus para as nossas vidas. Uma carta de amor para você, de Deus. Nós temos que conhecer a Bíblia e também nós temos que conhecer a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo quer te guiar, quer te ajudar, quer te levar a um lugar em Deus que você nunca imaginou. Deus está aqui e Deus está querendo usar a sua voz. Eu lembro quando Deus começou a me chamar para pregar. Tem gente aqui que me conhece. Eu era uma menina muito, muito tímida. Muito tímida. Tem alguém aqui tímida? Ninguém. Um pouco, alguns. Então, vocês me entendem. Eu era tímida demais. Eu não queria levantar minha voz, não queria falar com ninguém. Eu ficava assim no meu cantinho, não queria aprender a falar em português, porque eu era tímida demais. Mas, quando Deus chamou meu marido e eu, meu marido é muito sanguíneo, ele fala bastante. Quem conhece ele sabe que ele fala
bastante para nós dois. Eu falava para Deus, por que eu preciso pregar? Ele prega e fala o dobro, então deixa ele falar para nós. Mas quando vocês sabem, o plano de Deus, ele não muda de mente, ele não muda de ideia. Ele te chamou e vai permanecer. Então Deus começou a falar comigo, eu quero te usar para pregar. Eu quero te usar para declarar a palavra. Eu quero te usar para falar o que eu estou falando. Eu quero usar a sua voz. Quantos de vocês já tiveram problema em querer fazer a vontade de Deus? Quantos de vocês? Sejam nessa. Muitas vezes é um preço maior do que a gente quer pagar, não é? E aquele dia, eu lembro, meu marido falou assim, você vai domingo pregar na igreja. E eu não queria. Eu falei, não, deixa para outra pessoa que tem mais dom para pregar, deixa. E eu falava assim com Deus, mas Deus, Ele não muda de ideia. E finalmente, eu me rendi. Eu falei para Ele, Deus, não é a minha vontade, é a tua vontade. E eu vou fazer através da fé. E eu falei só com Ele, ninguém me ouviu falar isso. E naquela época, eu tinha uma menina, minha mais nova, algumas de vocês conhecem Ariana e Maurice. Ariana é minha filha caçula. E naquela época, ela tinha 3 anos. E ela estava dormindo na minha cama. Aí eu deitei perto dela e ela dormindo. E de repente, irmãs, eu sinto a mãozinha na minha cabeça. Ela ainda dormindo. E ela falou 3 palavras. Ela falou assim, fé agrada a Deus. Fé agrada a Deus. 3 anos, ela nem sabia o que era fé, mas Deus estava usando a voz dela. Aí o que eu podia falar? Eu falei, Deus, o Senhor está usando uma criança que está dormindo para entregar uma palavra profética. Então eu sei que o Senhor vai e quer usar a minha voz. E eu quero falar com vocês também. Às vezes vocês se sentem, eu não sei se Deus vai falar através de mim. Eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sou boa de fazer isso ou aquilo. Eu estou falando para você, Deus está falando, Ele quer usar a sua voz. Tem gente na sua vida que precisa de ouvir a voz de Deus. Tem famílias nas suas vidas que precisam de ouvir a voz de Deus, que precisam ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra dEle. E Ele vai te usar. Ele vai te usar para declarar a verdade em alguns lugares muito escuros. Você, Débora, vai para frente e Deus vai te usar. Eu queria ler algum versículo de Salmos 29, que fala da voz de Deus. Salmo 29. Salmos 29, 3, 4 e 5. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros de Líbano. Gente, eu sei que todo mundo sabe que a voz de Deus é poderosa, não é? E como que Deus vai falar para um mundo que não conhece Ele? Às vezes, sim, Ele dá sonhos.
Às vezes Ele dá visões, mas muitas vezes, a maioria das vezes, Deus escolheu falar através do povo dele, através das filhas dele, através das Déboras dele. Inclusive, a voz de Deus vai sair da sua boca, porque Deus ama pessoas, Ele não quer que ninguém pereça. Ele vai falar e vai te usar. Quem está disposta para ser usada assim, para deixar a voz de Deus sair da tua voz? Ele criou você e me criou para ser uma voz para um mundo que precisa. Amém. Quando você ouve a voz de Deus, é muito simples. Você repete o que você ouve, não é? Realmente, as mulheres, muitas vezes, pessoas falam alguma coisa assim: ah, não, mulher gosta de fofocar, gosta de ouvir isso, gosta de comparações. Não, eu declaro hoje que este tipo de coisa nas mulheres de Deus, nas filhas de Deus, vai terminar. Eu não vou ouvir fofoca, eu não vou ouvir mentiras do diabo. Eu tomo posição que eu quero ouvir a voz de Deus e deixar aquela voz muito alto nos meus ouvidos. Amém? Quem quer fazer isso comigo? Amém, amém. Deus está fazendo algo muito, muito interessante. Mas, como eu falei, você não precisa de lutar sozinha. Você tem irmãs que Deus está levantando. Eu queria dar um exemplo um pouco interessante, o que Deus me mandou e falou. Então, eu queria chamar a Julie para me ajudar. Olha, deixa eu falar isso. Muitos anos atrás, eu fui convidada a fazer uma corrida, de correr. Quem aqui tem costume de correr? Alguém? Nossa, até muita gente, né? Não era corrida muito assim, comprido, era só 5 quilômetros. Mas para mim, foi desafio. E eu tinha mais de 50 quando eu fiz 5 quilômetros. Aí eu fui, e vou te falar a verdade, eu comecei bem, mas eu comecei a cansar. Eu comecei a pensar, eu não sei se eu vou dar conta de terminar, não sei se eu tenho força, tá sendo difícil respirar, não sei. Aí aconteceu uma coisa muito linda. Uma moça da nossa igreja, ela tinha costume em correr, ela já tinha terminado, ela estava descansando lá, e ai, que bom, eu terminei. Aí Deus falou para ela: volta e corre com a pastora, dá apoio para ela, ajuda ela, dá uma palavra de esperança. Você pode, você vai fazer. E foi isso que ela fez. E eu recebi como uma coisa profética para a nossa corrida espiritual. Deus vai te mandar pessoas, irmãs, que vão ter o mesmo coração. Quando você está passando por lutas, elas vão estar contigo, vão falar uma coisa de Deus. Então vamos, Julie. A Julie está começando a corrida dela. Ela está começando forte. Pode encorajar ela. Corre, Julie. Aleluia, que bom. Corre mais rápido. Aleluia, Julie. Aleluia. Vamos embora, Julie. Não para agora. Não para. Você vai conseguir. Você vai correr. Você vai terminar. Não para.
Não para. Não para. Não para. Ah! Uhul! Corre, irmãs. Deus está fazendo algo com isso. Foi uma coisa que eu comecei, mas se você quiser pegar uma irmã agora, pega agora e corre, fazendo declaração profética. Vamos embora. Não deixa a Julie só correndo sozinha. Amém. Pastoras também. Aleluia. Aleluia. Amém. E o que a moça estava gritando para mim foi alguma coisa assim: você vai terminar em vitória, você vai conseguir, você não vai ficar do lado, você vai fazer tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, amém? E tem hora, irmãs, para falar a verdade, que nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Uma coisa também que é muito linda. Vem cá, Giovana. Uma coisa que Deus está fazendo entre as gerações. Irmã Renaldina, senhora, vem cá. Aleluia. Essas duas eu conheço. A minha sobrinha e a avó dela. Andam uma vez juntas. Pode ir devagar, mas vamos andar. Sabe o que Deus está fazendo? Muitas vezes a geração de jovens tem coisa que Deus quer usar. Eu sei que meus filhos, Deus tem usado na minha vida muitas vezes, me ajudando com coisa que a minha geração não sabe. O meu telefone, o meu neto de 3 anos sabe fazer mais do que eu. Ele tira foto, ele tira vídeo, ele fala, sorria, avó, sorria. E muitas vezes ele faz melhor do que eu. Eu acho engraçado. Mas também a geração nova precisa de nós. Nós precisa das experiências que Deus tem nos dado. Amém. E mão a mão, nós podemos caminhar juntos, honrando uma a outra, recebendo uma a outra, e assim nós vamos terminar a nossa corrida, no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Amém. A segunda arma que Deus nos deu é a arma de mãe espiritual. De mãe espiritual. Quantas mães temos aqui? Aleluia. O que você faz quando alguém fala uma coisa feia ou faz algo com seu filho? O que você faz? Oh, se é como eu, você não deixa passar, não. Pode fazer qualquer coisa comigo, mas não com meus filhos. E a Débora tinha unção de mãe. Ela fala, igual eu te falei, a Bíblia fala que ela era profetisa, juíza, mas ela era mãe. E eu queria ler, pode pegar suas Bíblias, é Juízes 5:7. Juízes 5:7. Fala assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei como mãe em Israel. Eu queria te falar, ela não falei, eu levantei como profetisa. Eu levantei como alguém que canta. Nós sabemos que ela cantava bastante. Eu levantei como juíza. O que ela fala? Falou nada disso. Eu levantei como mãe em Israel. E a unção de uma mãe é forte.
A unção de uma mãe espiritual e natural é forte. Você olhando o seu filho, se o inimigo ataca, tenta alguma coisa, a mãe levanta, orando, declarando, fazendo guerra contra Satanás. Não é, pastora Ieda? Isso mesmo, ela dirige um grupo de mães que oram, e oram não só uma vez, oram bastante, como a palavra nos fala. E uma mãe não vai deixar o inimigo ter a vitória. Quantos jogam futebol? Estou falando muita coisa muito ativa. Você, deixa eu te contar uma história de minha filha mais velha. Minha filha também jogava futebol. E uma vez, eu estava assistindo o jogo dela, e ela gostava de correr, ela chutava o gol. Muitas vezes ela fazia o gol e ganhou o jogo, né? E eu gostava, eu corria assim ao lado dela, gritando, vai, chuta o gol. Aí ela me falava depois, mãe, dava para ouvir a voz da senhora no campo inteiro. E realmente eu era aquela mãe que fazia assim. E um dia eu estava assistindo, gritando, fazendo tudo que eu podia, e uma outra menina do outro time colocou a perna assim, e a minha filha caiu. Muito ruim, assim, foi horrível. E sem eu ver, sem eu saber, eu ouvir a minha voz com o resto do povo, e eu falei, empurra ela! E aconteceu, e num lugar, você sabe que tem tempo quando tudo fica calado, tá? Tinha um silêncio, e eu gritei aquilo, e eu era, como eu te falei, uma pessoa tímida, mas eu gritei com tanta força, e todo mundo olhando assim para mim, aquela mãe, e o que eu tinha ouvido, que tinha um casal naquele jogo, que tinha falado, amanhã nós queremos visitar a sua igreja. Eu falei para meu marido, não sei bem, eu acho que eles não vêm mais não, eu acho que não, e foi sem eu querer, mas saiu aquela unção de mãe. E eu quero falar, não que eu estou falando que a gente grita coisa ruim para os outros, não é isso. É que eu estou falando que nós lutamos contra os inimigos dos nossos filhos espirituais, da nossa igreja. Você vendo que o inimigo está atacando, você vem ao lado e começa a guerrear, e começa a orar, e começa a declarar, e começa a lutar até você ver a vitória, amém? Não para, enquanto a vitória não chegar, não podemos parar, nós temos que continuar com fé. Fé agrada a Deus, lembra? Fé agrada a Deus, fala isso com voz alta, fé agrada a Deus. Então as nossas armas são as nossas vozes, unção de mãe. A terceira, já estamos terminando, gente. A terceira é coragem. Coragem. Deus não tem nos dado o quê? Espírito de medo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que saber que Deus está levantando. E a hora que você se sentir mais fraca, pode saber que Deus está levantando em você forte, porque Ele tem toda a força, Ele tem toda a vitória, Ele tem tudo que nós precisamos. Ele nunca nos vai deixar sozinhas. Você pode contar nele. Ele é seu Deus, Ele é seu Pai, Ele te ama como ninguém te ama. Ele quer andar juntamente com você, e Ele quer fazer o que só Ele possa fazer. Coragem. Como eu já te falei, eu já lutei muitas vezes com medo,
Mas deixa eu falar uma coisa muito interessante. Quando eu e você, quando a gente sente aquele medo, mas fala para Deus, Deus, eu estou sentindo medo, eu estou me sentindo fraca, mas mesmo assim, eu vou para frente, eu vou te obedecer. Eu vou mesmo os joelhos batendo, eu vou às vezes sentindo qualquer coisa, mas eu não vou deixar o medo me parar, eu vou, porque a vontade do Senhor é muito mais importante do que as minhas emoções, a vontade de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Tem uma pastora nos Estados Unidos, ela chama-se Joyce Meyer. Alguém conhece? Muitos de vocês conhecem. Ela tem uma coisa que ela fala, muitas vezes eu já ouvi ela falar, se você tiver medo de fazer alguma coisa para Deus, faça mesmo sentindo medo. Faça mesmo sentindo medo. Eu não vou mentir, a primeira vez que eu levantei para pregar, eu estava assim, tremendo, eu podia ouvir os meus joelhos batendo, eu não estava sentindo muito bem, eu estava sentindo, eu vou ter que sair correndo para o banheiro. Não, mas mesmo assim, eu dou tudo isso para Jesus. Isso é um sacrifício, isso é uma vida rendida, isso é obedecer, isso é a vontade dele e não a minha. Amém? Nós temos que lembrar disso. E a última arma é o lugar segredo, é o lugar de oração, é o lugar com Deus, é o seu tempo com Ele. Por que é tão importante? Porque é ali que Deus quer compartilhar os planos dele com você, comigo. Ele quer falar. Ele quer te avisar, vai acontecer isso hoje na sua vida, mas não temas, eu estou contigo, eu vou ao teu lado, eu vou te ajudar, não fica com medo. Ele fala, e Débora tinha costume de sentar debaixo de uma palmeira. Quantos de vocês lembram disso? Olha rapidinho comigo, Juízes 4:5. Juízes 4:5. Isso fala sobre a Débora. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Agora, essa palavra sentar significa sentar em paz, fazer residência, fazer habitação, sentar com Deus, fazer residência com o Espírito dele. Fica na paz dele, porque você realmente vai enfrentar coisas que você vai precisar da paz de Deus. E fica ali até receber aquela experiência, aquela paz, aquela sensação, você sabendo, Deus está aqui. Isso aconteceu comigo segunda-feira, nessa semana. Foi muito interessante o que aconteceu. A irmã da pastora Ieda aqui, ela fez uma música, é uma música antiga, Vou Voar como Águia. Quem conhece aquela música? Muitos de vocês. Eu estava no meu lugar de oração. De repente, eu não sei o que eu fiz no meu telefone, assim, bati alguma coisa e começou a tocar aquela música. E eu comecei, assim, entrando na presença de Deus, comecei a repetir a música. Aí Deus veio de uma maneira extraordinária, a palavra da minha irmã. Ele veio tão forte comigo que eu não queria nem sair da minha casa. Só que eu tinha que ir para a igreja e dar uma aula
para as mulheres. Quando eu cheguei na igreja, aconteceu uma coisa tão sobrenatural. Deus começou, antes de ensinar, eu comecei a receber. Eu recebi palavras proféticas. Eu recebi declarações para as pessoas. Eu comecei a ver o que Deus queria fazer na vida daquelas irmãs. Muitas eu nem conheci, igual vocês. Porque Deus tem planos muito grandes para todos nós. Você nem imagina. E nós queremos ouvir quais são esses planos, amém? E no lugar segredo, na presença de Deus, Ele vai te falar. Foi um tempo tão lindo, que eu até escrevi para a Alda. Falei, Deus usou aquela música sua. Anos depois que ela fez essa música há anos, mas o Espírito não tem limites. Os nossos horários, os tempos do homem, não limita o Espírito de Deus. E nem nada limita o Espírito de Deus. As nossas mulheres em Carolina do Norte, orando agora, elas estão muito longe, muitos quilômetros longe. Eu sei porque demorou mais de 24 horas para mim chegar aqui. E elas estão orando, mas isso não tem distância com o Espírito Santo. Ele está ouvindo orações delas e está respondendo aqui em Goiânia, Brasil. Ele está te ouvindo, Ele te conhece. E no lugar segredo, Ele vai abrir muito mais do plano dEle com você e comigo. Amém? Amém. Nós temos que ser irmãs de oração, irmãs da palavra, irmãs da presença de Deus. Na minha igreja, eu até plantei palmeiras ao redor da igreja. Por quê? Porque eu estou crendo que Deus está levantando muitas Déboras com sabedoria de Deus, que permaneçam na presença de Deus e daquele lugar sai para ministrar para as outras pessoas. Nós não podemos dar para alguém o que não temos, não é? Eu não posso te dar pão se eu também não tenho. Mas nós temos que permanecer na presença dEle e daquele lugar saímos com o poder, com a presença, com a mensagem, com a voz dEle. Amém? Eu estou sentindo, igual eu falei, parte da tarde vai ser parte de ministração. Eu quero ver o que Deus vai fazer com um grupo de filhas que Ele tanto ama, que Ele separou este dia especialmente para vocês. Eu sei que Ele tem muito, muito mais. Ficam de pé. Aleluia. Aleluia. Canta Baracai. Te louvamos, Jesus. Começa a adorar, começa a agradecer, começa a falar com seu Pai, começa, às vezes, pedir algo dEle. Eu gosto de ouvir quando meu netinho chega.